Irmãos, nós vamos, nesse momento, abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. E eu irei fazer a leitura do versículo 9 ao versículo 11. Mateus 2, de 9 a 11. Eu vou pedir àqueles que, por favor, puderem ficar em pé em reverência à palavra do Senhor que será lida, aqueles que puderem apenas, em reverência à palavra do Senhor, nós iremos então fazer a leitura em Mateus capítulo 2, de 9 a 11. Vocês, por favor, acompanhem na sua Bíblia, é o texto que nós iremos meditar nessa noite. Assim, diz a palavra do Senhor: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Quero convidar nosso irmão Luiz Carlos a nos dirigir a Deus na oração nesse momento, por iluminação. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas frontes. Amém. Amém. Queiram sentar, por favor. Meus irmãos, há muitos equívocos sobre os magos. O título da nossa mensagem nessa noite é o terceiro Natal. E os magos são dados como reis, são dados como três, né? Citam até os nomes. Depois arranjaram um quarto, que teria se perdido, e por aí vai as histórias dos magos. As gravuras que nós observamos em livros, em presépios, nos mostram que os magos estavam e encontraram Maria e o menino Jesus ainda na manjedoura. Não é essa a visão que eles passam para nós? E o texto bíblico mostra que esse encontro, o texto que nós lemos, mostra que esse encontro se deu quando o menino já estava com cerca de 2 anos de idade. E o encontro não foi na manjedoura, mas foi na casa em que o menino estava morando. Então, algumas coisas são importantes para nós entendermos, para que nós possamos ter uma cultura teológica, para que nós possamos saber a interpretação e a verdade da Bíblia nas nossas vidas. E o que isso tem de importante para nós. Os magos, eles vêm do Oriente, ou seja, eles vêm da Pérsia. Eles chegam ao menino quando ele estava aproximadamente com 2 anos de idade. Se vê isso no versículo 11, vou ler aqui o versículo 11 novamente.
Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Agora observem o versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores. De quantos anos? 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então vejam só. Entraram na casa e não era manjedoura. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. E depois, no versículo 16, quando Herodes, enganado, e ele queria matar o bebê, Herodes viu que os visitantes do Oriente haviam enganado, ele resolve matar as crianças, os bebês, com menos de 2 anos de idade. Então ele ficou com muita raiva e mandou matar as crianças. Por isso eu coloquei o nome da nossa mensagem nessa noite de terceiro Natal. Primeiro do ano 0 foi o do nascimento, e esse seria, teoricamente, o terceiro. Mais uma coisa sobre a estrela, mais uma coisa sobre a estrela. Eles viram a estrela quando o menino nasceu. E nós pensamos que a estrela foi um guia que o conduziu sobre todo o tempo. Em muitas tentativas que nós lemos em livros teológicos, autores que escreveram sobre isso, tentam explicar que houve uma super lua nova naquela ocasião, uma conjunção das estrelas, tal com tal, conjunção da estrela X com Z. Tentam explicar de qualquer forma isso aí. Eu tenho muito receio, eu particularmente, como cristão, eu tenho muito receio dessas tentativas de racionalizar a Bíblia. Temos que crer que a Bíblia, o que está aqui na Bíblia, meus irmãos, o que está escrito aqui, é real e verdadeiro. Nós precisamos crer nisso. E ela é a palavra de Deus. Muitos buscam subsídios seculares para tentar explicar e desconsiderar a Bíblia. Muitos tentam fazer isso. A Bíblia diz e eu creio. Isso é que nós precisamos entender e acreditar como os verdadeiros cristãos convertidos. Há uma estrela e uma ideia do texto grego é que ela apareceu e a eles quando o menino nasceu e apareceu. Agora é o texto que diz, olha o versículo 9 que nós acabamos de ler. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. Viram a estrela, a mesma estrela que havia no Oriente. Ela lhes apareceu agora, volta a aparecer novamente. A estrela se move de Jerusalém para Belém. Se olharem o mapa, se vocês darem uma olhada, tiverem a curiosidade de olhar o mapa, é um movimento estranho. Ela vem do norte para o sul. Ela vem do norte para o sul. Ela não segue o movimento leste para oeste. O sol nasce no leste e se põe no oeste. Mas a estrela não seguia esse movimento. É algo sobrenatural. É algo sobrenatural. É um evento, o nascimento de Jesus Cristo é sobrenatural. Mas não quero falar da estrela, nem tanto dos magos. A mensagem, o foco da mensagem, né? Quero falar aos irmãos da minha paixão principal. Sabe qual é? O menino Jesus. Eu quero falar nessa mensagem, nessa noite, do menino Jesus. E quero fazer, com base nessa história dos magos, 3 observações e comentá-las sucintamente nessa noite com vocês. Primeira observação da nossa mensagem é que o foco do Natal, o foco do texto é no menino. Esta é a primeira observação. O foco é no menino. Que menino? Jesus. O menino e a mãe são citados, se vocês perceberem, olharem no texto, eles são citados 4 vezes. O menino aparece sempre em primeiro lugar. Normalmente o que se diz é a mãe e o seu filho. Rita e Washington Jr.,
Maria e seu filho João, fulano e seu filho, não é verdade? Sempre, né? Nilza e Eliésio Júnior. Normalmente, o que é citado é a mãe e depois o filho. Mas aqui, olha só, em primeiro lugar, diz que é a mãe, mas a Bíblia diz o menino e sua mãe. O foco está no menino. O Natal é o menino. A fé cristã é o menino. O cristianismo é o menino. A igreja repousa sobre ele e não sobre ela. Então nós lemos no versículo 2, Mateus 2:2. Acompanhe, por gentileza, na Bíblia. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Qual foi a resposta? Olha só, a resposta não. Qual foi a sequência da pergunta? Por quê? Vamos ler todos. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para quê? Para adorá-la. Amados, eles perguntaram: onde está o menino, o recém-nascido dos judeus? E depois no versículo 8, vamos ler juntos o versículo 8. Me ajudem aí. E enviando-os, disse-lhes: é o menino. O foco é o menino. Depois nós lemos no versículo 9 e 10 também, o foco é no menino. E aí entram no versículo 11, eles entram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Todas as vezes que o menino é citado em consonância com a mãe, ele aparece, meus irmãos, em primeiro lugar. Sempre que o menino aparece, ele é citado em primeiro lugar. Ele era o foco. Ele era o foco. Meus amados, o Natal, o foco é em Jesus Cristo. Infelizmente, a periferia do Natal tem triunfado nas vidas de muitas pessoas. Passou a ser aquele velho, obeso, que precisa de um barbeiro porque tem aquela barba enorme, com aquela risada horrível, característica dela. Ele precisa, na verdade, passar um tempo no spa, de um figurinista para modelar as suas roupas, aquela risada que já caiu de moda há muito tempo. Para nós crentes, o Natal, o culto é especial. Para nós, o Natal é o momento de nós reunirmos a família. Eu aprendi muito, quando me converti, com o meu sogro, saudoso reverendo Elcias. O Natal, na casa dele, ele não abria mão. Todos os filhos, noras, netos, era aquela festa. Mas não era festa somente de presente. Lógico que tinha presente. Os filhos gostam de presentes, mas era um culto, onde ele lia a palavra de Deus, pregava, cantávamos hino, ele fazia um solo, aquela música que vocês cantaram hoje pela manhã aqui. Até perguntei para a Rita em casa, aquela música era que seu pai cantava na noite de Natal, né? Ela falou sim. O Natal, o foco é a família. Para nós, a festa de irmãos e amigos, e também onde, no momento especial, Jesus Cristo recebe toda a honra e toda a glória de cada um de nós. Uma das maiores estratégias, olha só, Magno, você que é delegado de polícia, o Abelardo, que também foi militar por muitos anos, hoje é um advogado, o Roberto também, cada um de nós aqui, cada homem, cada mulher, nós não somos pessoas frágeis do ponto de vista de estratégia. Não somos. Mas uma das maiores estratégias do maligno é descaracterizar os eventos religiosos. Por exemplo, a Páscoa é um coelho que põe ovo de chocolate. Desde quando o coelho bota ovo? E de chocolate ainda. Mas o foco. O Carnaval, a deusa da carne se tornou o culto à carne. E o Natal se tornou uma festa social onde o foco
é o Papai Noel. Uma das maiores estratégias do maligno é descaracterizar os eventos religiosos. E muita gente vai, como diz o jovem, dessa vibe. Vai se deixando levar pelas coisas do mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Deus nos escolheu, nos colocou e nos transformou como seus filhos adotivos para sermos sal e luz. Onde nós estivermos, nós sermos a diferença, sem medo, sem constrangimento, porque Deus quer usar você. Deus quer usar você aonde Ele quiser colocá-lo e onde você estiver. Sabe onde começa? Na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos pais. Honrar pai e mãe para que os seus dias sejam diminuídos na terra, não é isso que está no mandamento? Não. Ao contrário, para que os seus dias aumentem. Ah, meu pai não sabe de nada. Natal, eu quero ir para... Meus irmãos, esta é a primeira lição do nosso texto. O foco do Natal é no menino Jesus. O Natal é Jesus Cristo, e Jesus Cristo precisa ser resgatado, começando dentro da nossa igreja, que às vezes não sabe o que fazer com Jesus. Ela fala de louvor, fala do Espírito, ela fala de um monte de coisas, mas não sabe o que fazer com o Salvador Jesus Cristo. Ela se sente incomodada com a cruz. Tem muitas igrejas que se sentem incomodadas com a cruz e colocam a estrela de Davi. Tudo mais o que nós precisamos resgatar é o cristianismo. E o cristianismo tem um nome, Jesus Cristo. Essa é a primeira parte da nossa mensagem nessa noite. O foco é no menino Jesus. Essa é a primeira afirmação. Mas eu tenho uma outra afirmação a fazer no texto também. A adoração é ao menino. A adoração é a Jesus Cristo. O adorar somente a Jesus. É como eu disse, a minha lealdade é com as Escrituras e não com as pessoas. Mas você acredita mesmo nisso? Claro que eu acredito. Está na Bíblia. A Bíblia é inerrante. Mas eu acredito de coração, não da boca para fora. Será mesmo? Meus irmãos, posso magoar alguém, mas eu tenho que ficar com a Escritura. E o texto é bem preciso no versículo 11, quando diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Adoraram a quem? A quem que os magos adoraram? Ao menino. Não é a mãe que deve ser adorada, é o menino que deve ser adorado. Não é a mãe de Jesus que está sendo adorada, eles se prostraram ao menino e não à mãe. O culto na igreja, o nosso culto é cristocêntrico. Jesus é o centro de todo o nosso louvor e a nossa adoração. Não é Maria, não é Maria, não é ninguém mais. Adoração que não seja a Jesus Cristo é idolatria. E não foi um mero ritual, porque diz o texto, prostraram-se diante dele. O texto é muito claro. Numa outra tradução, na linguagem de hoje, diz assim, olha, ajoelharam-se diante dele. E não era um mero cumprimento de dobrar os joelhos, mas o verbo grego era cair de joelhos. Era cair de joelhos. Eles tinham consciência que aquele menino era alguém a ser adorado. Você já ouviu assim? Ah, você foi na pizzaria? Fui. Adorei aquela pizza de rúcula. Ah, adorei isso. Isso é idolatria. Você pode ter gostado muito, mas adorar somente a Jesus Cristo, o único digno de ser adorado. Você pode ter gostado muito, mas não adorado.
Adoração é idolatria. Meus irmãos, adultos naquela época não se prostravam diante de crianças. E eu sou do tempo de quando a gente recebia visitas em casa, os meus pais, as crianças eram mantidas num canto ou no outro quarto. Não participavam das conversas com os adultos. Hoje não. Hoje, o centro, o primeiro lugar na casa é a televisão. Está lá, a deusa da casa, a televisão. A pessoa mal entrou em casa, já vai ligando. Vamos ver o que tem na televisão para passar. Vamos correr, passar. Pastor, termina logo o culto para a gente... E as crianças, na minha época, não ficavam perturbando conversa de adulto, nem escutando. Era colocado no outro quarto, não participava. E os pais também tinham éticas. Não se comentavam, não se fazia comentário na frente de crianças, de adultos. Uma ocasião eu peguei uma carona com uma pessoa de uma outra igreja, estava sem carro, e dentro do carro, pastor, o que o senhor achou da igreja? Eu achei ótimo, os filhos estavam ali, achei ótimo, uma igreja cheia de jovem, bonita, né, tem tudo para crescer. Mas o senhor achou o que do pastor e tal? Falei, pastor é o servo de Deus, deve ser respeitado, amado, na frente dos filhos. Aí ele viu que eu não gostei, já mudei a cara, aí mudou de assunto. Tem muitos pais que não têm ética, comentam o que não deviam comentar na frente dos filhos, que os filhos não deveriam nem participar da reunião, nem ouvir aquilo. Porque casais têm segredos, coisas íntimas que não se falam na frente dos filhos. Meus irmãos, as crianças e esse menino merece que os joelhos, Jesus Cristo merece que os joelhos se dobrem diante dele. E os seus joelhos devem se dobrar diante desse menino, porque ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Jesus Cristo não é nem mais nem menos do que o Salvador da história humana, onde Deus estabeleceu um novo pacto, aliança através do seu sangue. E se seus joelhos não se dobrarem diante desse menino, em adoração e rendição, um dia seus joelhos se dobrarão diante dele, porque isso está escrito lá em Filipenses. Vamos lá abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Paulo escrevendo aos crentes que moravam em Filipos, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Filipenses, capítulo 2, de 9 a 11. Eu queria que vocês lessem junto comigo. Leamos, meus irmãos. Pelo que também Deus o exaltou, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, ou seus joelhos se dobram agora em adoração e gratidão, como os magos, ou seus joelhos se dobrarão diante dele no juízo, reconhecendo a sua soberania, para ouvir dele a decisão final sobre a eternidade na sua vida. Esse é o momento na nossa vida, no momento de culto, que nós dobramos o nosso joelho diante de Deus e falamos, Senhor, estou rendido diante de Ti. Eis aqui o Teu filho, adotivo sim, mas um filho que Te ama. Eu me rendo diante de Ti, Senhor. Ou você faz isso hoje, agora, ou você vai fazer isso na eternidade, quando você estiver sendo julgado. E é uma coisa interessante, a adoração é o menino. Esta é a segunda lição que nós podemos tirar do texto. Nós devemos adorar a Jesus Cristo na nossa vida, é o único. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu vou entrar na terceira e última lição que a história nos traz. As ofertas
são ao menino. Eu não falo presente, eu falo ofertas. Em direito nós falamos doação. Presente para a criança é uma doação pura. E aqui no terceiro ponto eu quero falar, as ofertas são ao menino. E o texto diz, depois de abrirem os seus tesouros, entregaram suas ofertas. O que foi que os magos levaram ao menino Jesus? O que foi? Ouro, incenso e mirra. Muito bem. Os presentes deveriam ser entregues a quem? Tão valiosos, né? Aos pais. Não é verdade? Se você chegar numa casa e levar consigo um carrinho ou uma boneca, você vai entregar à criança. Mas se você vai chegar com um cofre de ouro, você vai entregar a uma criança de 2 anos? Você vai, seu Manuel? Não, não vai. Nem aqui, nem na Itália. Não é verdade? Mas ele deveria entregar aos pais. Mas eles entregaram, e esse é o sentido do texto grego, especificamente ao menino. Os pais de Jesus eram pobres. Posso provar para vocês que os pais dele eram pobres? Tanto no 8º dia, quando ele foi circuncidado, a história está no Evangelho de Lucas, depois vocês podem ler lá. Os seus pais levaram a oferta que os pobres levavam na circuncisão de Jesus. Levaram lá um casal de pombas e um casal de rolinhas, que eram ofertas de pobre, naquela época. Se os magos tivessem encontrado Jesus na manjedoura, dado ouro, aquele cofre cheio de ouro, entregando ouro por certo aos pais, eles não seriam mais pobres. E não iriam levar um casal de pombinha ou de rolinhas no dia da circuncisão. Teriam, esta é a lei, de levar um presente de acordo com as suas posses. E agora, com o baú cheio de moedas de ouro, levaria o quê? Um bezerro. Quem era rico naquela época, na circuncisão, a oferta era um bezerro. Mas a realidade é que os magos encontraram o menino já com 2 anos. E agora entregaram a ele as ofertas, e o menino é que merece as dádivas. É o menino que merece as dádivas da nossa vida também, meus irmãos. É o menino que merece as dádivas das nossas emoções. É o menino que merece a dádiva do nosso afeto, merece a dádiva da nossa consagração e da nossa dedicação todos os dias da nossa vida. É o menino que merece a dádiva, meus irmãos, do nosso compromisso com Deus. Mas Mateus, ele é detalhista, ele registra as 3 ofertas, ouro, incenso e mirra. E aqui nós chegamos ao final. Cada um desses presentes é carregado de profundo simbolismo. O ouro se dava aos reis. Se lerem lá livros de Reis e Crônicas, verão que os reis de Israel e Judá, quando queriam agradar um ou outro, mandavam uma oferta em ouro, e quando Israel unido foi poderoso, ensinava as ofertas em ouro a Davi e a Salomão. O ouro era dado aos reis. O incenso, mas o ouro era um presente dado aos reis e depositaram ouro diante do menino. Por quê? Porque Jesus era o rei. Eles reconheciam Jesus como rei, sabiam que Jesus era rei, rei dos reis. O incenso está ligado ao culto e ao Antigo Testamento. O sacerdote colocava no turíbulo, sabe o que é turíbulo? Aquilo que o padre passa balançando com a fumaça, o padre católico, aquilo ali chama-se turíbulo. O que coloca dentro do turíbulo é o incenso. E as fumaças, que são o incenso usado nas orações. Ao colocarem o incenso diante do menino, estão dizendo que ele é sacerdote, rei sacerdote, e ele é o sacerdote, é aquele que nos reconcilia com Deus, é aquele que nos liga a Deus, é aquele que só ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Ouro e incenso. E mirra. Mirra, qualquer pai, se alguém visitar o seu filho e levar ouro, será bem recebido. Se levar mirra,
você pode pegar, viu, Magno, pelo colarinho e jogar o cara lá fora da sua casa. Cadeia nele. Porque, sabe, mirra era usado para embalsamar cadáveres. Ouro, incenso e mirra. Se alguém dá ouro para você, você vai ficar feliz. O incenso, agora a mirra, era usado para embalsamar cadáveres. Mas o menino tem apenas 2 anos e você já vem falar de morte para mim? O pai deveria pensar assim. Ele é o grande morto de toda a Bíblia. Os magos estão dizendo isso. Ele é morto, mas ilustre de toda a nossa Bíblia, porque ele é o substituto, Jesus Cristo, de toda a raça humana. Eu vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Assim Paulo se sintetizou no Evangelho, que na noite que foi entregue, que foi traído, o Natal nos comove muito, porque uma criança é sempre romântica. Daqui a pouco as crianças virão cantar aqui. Qual pai, qual avô que não se derrete com uma criança? Mas o Natal fica incompleto se nós não pensarmos que depois da manjedoura, lá no final, haverá uma cruz. Lá no final vai haver uma cruz. Porque essa é a verdadeira mensagem do cristianismo, meus irmãos. Aquele menino veio para ser crucificado. Aquele menino que os magos estão visitando, levando os presentes, vai ser crucificado. Ele veio ao mundo para morrer na cruz. Ele merece ouro, graças a Deus, até merece incenso, graças e muitas graças, e ele também merece mirra, para embalsamar o seu corpo. Quem levou mirra depois, quando Jesus estava morto? Nicodemos. Este é o 3º Natal. Se você nunca teve um Natal que você tem esse ano, meu irmão, minha irmã, um verdadeiro Natal. Que você diga que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Que você diga que Jesus Cristo é o seu sacerdote, assim como o meu. Que Jesus Cristo é o meu substituto e diga que Ele morreu no meu lugar na cruz. Esse é o sentido do Natal. Esse menino, o menino Jesus, que hoje cantamos o seu nascimento, esse menino você pode confiar nele. Se você quer entrar no seu reino, ele só diz assim: nasça novamente. Quer dizer, converta-se. Converta-se. Jesus Cristo nasceu para nós e por isso nós temos a vida eterna. Graças a Deus por esse menino. E louvado seja o nosso Deus, que enviou esse menino para morrer na cruz por mim e por você. A Ele toda a honra e toda a glória. Que o foco do Natal seja o menino Jesus. Que a adoração do Natal seja sobre o menino Jesus. Uma das coisas mais ricas que nós precisamos entender de todo o nosso Evangelho, que Jesus Cristo, Ele é o único digno de receber toda a nossa adoração. Oferte a sua vida a Jesus. Traga Ele para a sua vida. Deixe Ele entrar. E é interessante que em Apocalipse de João diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele está à nossa porta, a porta da nossa vida, nesse momento. E Ele quer entrar. Aceite-o. Transforme a sua vida. E que esse Natal, que seja um Natal onde, em primeiro lugar, a presença de Jesus Cristo na sua vida seja exaltada através de todo o seu amor. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Senhor, nós te damos graças porque em todos os momentos da nossa vida, o Senhor tem estado presente. O Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Davi. Ó Deus, também é o nosso Deus. Por isso, Senhor, eu quero que nesse Natal
o Senhor possa estar presente em cada família aqui dessa igreja. Que Teu Espírito Santo esteja conduzindo a cada segundo, a cada momento na vida dos Teus servos. Não permita, Senhor, que tiremos o foco do nascimento de Jesus Cristo e que Ele entre na nossa vida e permaneça. Mas que para isso, Senhor, que sejamos, cada um de nós, templo do Espírito Santo. É o que nós te pedimos, agradecidos e fortalecidos no nome do Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.